Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Fernanda e hoje eu trouxe uma comparação dos dois álbuns de Permission to Dance Live do BTS para vocês, tanto a versão Connect quanto a versão Contact. E a gente já começa vendo que eu tirei os mesmos photocards nas duas versões e apesar de eu querer dos 7 membros, eu não achei ruim tirar os photocards repetidos porque eu posso trocar posteriormente para conseguir o dos 7 membros, né? No caso eu vou ter 6, depois eu compro mais um, mas também para a gente comparar se tem semelhança, se tem diferença, como é que está funcionando aí todos os itens que vêm dentro desses álbuns. Eu vou falar com bastante calma para a gente poder observar juntos, tanto as diferenças quanto as semelhanças, e também trazer uma curiosidade para vocês sobre os photocards e ver se vocês já sabiam também, mas isso fica um pouquinho mais para o final do vídeo. Comecei então pela versão Connect, que ele tem uma cor mais escura, com os detalhes laranja. A textura dos dois álbuns já adianto que é igual. O logo é bem bonito, é um logo que a gente já conhece. E a gente também consegue perceber que por dentro, nos itens que vem, tem diferença, mas não são todos os itens que estão diferentes, tá bom? A gente já conhece o conceito de Permission to Dance. A gente vê essa pegada que é um pouquinho mais vibrante, um pouquinho mais alegre, mas cada um tem a sua própria atmosfera que é um pouquinho diferente, levemente diferente entre si. Eu sinceramente, eu acho lindo as duas versões, como eles conseguiram transmitir o tema do show em detalhes, na parte externa do álbum, na parte interna, e sinceramente é uma coisa linda de se ver. Agora, indo para os itens que a gente vê dentro do álbum, a gente tem os postcards e eu comparei e eu não percebi nenhuma diferença entre os postcards, então eu acredito que nas duas versões os postcards são idênticos. Eu provavelmente vou ficar com todos, porque eu quero colecionar os álbuns completos, porém fica aqui esse aviso para vocês já estarem cientes de que, pelo que eu pude perceber, os postcards são idênticos. A gente vê também ali alguns desenhos, um pouquinho diferentes, mostrando como os álbuns são. Tem esse photobook lindíssimo, que a gente vê uma corzinha diferente ali, um tema, não sei se eu posso falar assim, diferente entre os dois, que esse é um pouquinho mais escuro, com cores um pouquinho mais acentuadas. A gente vê que eles estão ali dentro do mercado, que eu achei bastante legal. Eu particularmente gostei muito dessas fotos e do filtro que eles utilizaram nelas. A gente vê que os meninos estão realmente muito lindos, como sempre, porque a gente percebe nas versões dos álbuns, dos photobooks, que tem um conceito muito bem trabalhado por trás, de todos os grupos, na verdade, mas como eu sou ARMY, eu falo mais sobre o BTS, mas eu também coleciono outros grupos, a gente vê esse cuidado para fazer tudo ornando muito bem entre si. É um trabalho incrível e, obviamente, os idols têm muito por trás disso, né? Porque a gente sabe que por mais que tenha toda uma equipe para organizar o conceito, os idols, eles têm, assim, posições, olhares, até mesmo, vamos dizer, voz por trás daquilo que está sendo transmitido no álbum. A gente sabe que é uma equipe que organiza tudo isso, mas os meninos, eles são responsáveis por praticamente tudo. Indo agora pro CD, o CD é muito lindo, gente. Eu queria muito ter algum lugar para expor esses CDs, para ficarem assim, de decoração mesmo, além de querer usar eles, porque futuramente eu vou comprar um toca-CDs. Porém, eles são sempre muito, muito, muito absurdos de lindos. Ele é preto, esse CD, e os detalhes têm uma cor bem vívida, então a gente consegue ver cada detalhezinho. Eu sempre tomo cuidado para não rasgar esse adesivinho, afinal, essa vai ser a casinha do meu CD por muito tempo. A gente consegue ver também o Lyric Book, que é muito bem trabalhado, com o conceito do álbum bem bonitinho, bem detalhado. Eu acho muito fofo. Todos os Lyric Books, eu gosto muito que os conceitos são bem fofinhos. Às vezes a gente vê alguns que eles são mais crus, digamos assim, que é só o papel e a letra ali. Mas todos que tem esses desenhos eu gosto muito. Eu coleciono os photocards, eu coleciono os álbuns, eu coleciono outros tipos de inclusões. Então, pra mim, sempre é tudo muito lindo e eu gosto bastante. Agora, mostrando a segunda versão, que particularmente é a minha versão favorita.
E a gente vê que o conceito dela é um pouquinho diferente. Apesar de ambos os álbuns serem de Permission to Dance Live, a gente vê que ele já tem uma corzinha diferente, as inclusões são diferentes, mas não são todas as inclusões que são diferentes. No meu, infelizmente, a Hybe mandou, vamos falar, a Hybe mandou ele sujo, porque ele estava lacrado, os meus dois estavam lacrados. E ele veio todo manchado, todo sujo ali no cantinho dele também. Ficou bem manchado e não estava estragado o plástico, tá? Não estava rasgado nem nada. Realmente ele foi embalado sujo. Os postcards, que pelo que eu percebi, eles são idênticos. Posso estar enganada, posso ter deixado passar algo, mas eles são idênticos. Eu gostaria que... Sim, eu amei os postcards, mas eu gostaria que eles não fossem idênticos. Eu gostaria que os outros postcards estivessem no conceito do photobook. Porque eu achei um conceito muito lindo e eu acho que seria muito bom que eles tivessem trazido isso para os postcards, mas não tem problema porque eles continuam perfeitos. Vem sempre com esse papelzinho, com esse código que a gente responde, né? Uma pesquisa, que é bem interessante responder, inclusive. Eu não tenho certeza do que é isso que vem, não sei se a gente usa como marca-páginas ou alguma outra coisa, mas eu acho bem bonito também. O material realmente é bom, eu gostei. Eu só não sei muito bem onde utilizar. E de toda forma, geralmente eu mantenho guardado, eu olho para apreciar, mas eu mantenho sempre guardado num espacinho. A gente até vê alguma coisinha ou outra que vem ali, tipo, eu acabei de puxar um fiozinho de cola, mas não tem problema. E quando a gente vai, agora eu vou mostrar o Lyric Book primeiro e depois eu vou mostrar o Photobook. Mas quando a gente vai analisar essa versão, a gente vê que as fotinhas delas é um pouquinho mais suave, é um clima mais calmo, que combina realmente com o nome da versão, que é bem mais clarinho. A gente vai ver no Photobook as fotos que eles tiraram, que é no mesmo conceito dos postcards, então ficou realmente muito bonito, eu gostei bastante. As duas versões pra mim são lindas, tanto que eu comprei as duas. Também tem uma terceira versão, que eu não tenho certeza de como chama, que é uma versão um pouquinho mais cara. E daí provavelmente eu não vou comprar, ou se eu for comprar vai ser mais pra frente, quando eu tiver uma condição financeira melhor. Porém, essas duas versões estavam ao meu alcance e eu comprei. Agora mostrando para vocês o photobook e o conceito que eu falei sobre ser um pouquinho mais suave, mais calmo. É um photobook que as fotos são mais clarinhas, apesar de eu ter amado muito do outro, e o outro, e esse ser o meu favorito, o photobook do outro é o meu photobook favorito, porque eu achei as fotos mais bonitinhas, porque eu gostei muito da cor, mas eu amei os dois, eles são perfeitos pra mim. A gente vê o cuidado em cada detalhe, os membros tirando fotos com as posições que eles ficam maravilhosamente lindos, maravilhosamente bem, ornando muito bem entre si. Eu achei uma graça esses macacõezinhos que eles estão usando também, que o J-Hope tá usando. É muito lindo. A roupa do Jimin combinou super com ele. Eu gostei desse colar, assim, dessa gola. Eu achei que ficou maravilhoso. O Vi, eu sempre imagino ele com roupas assim, porque são muito dentro do estilo dele. A gente vê até em Layover uma pegada diferente que ele tem, que eu sinto uma pegada romântica, sendo bem sincera, uma pegada bem fluida nesse sentido. De toda forma, os dois photobooks são lindos, os dois álbuns são lindos. Os CDs, eles são diferentes e isso eu achei maravilhosamente incrível, porque se eu conseguir deixar no meu cenário vai ficar uma coisa muito linda, porque enquanto um CD é preto com as escritas laranjas bem vívidas, esse segundo CD, ele é laranja com as escritas branquinhas. Gente, fica tão lindo, tão fofo. Os desenhos ali nele são uma coisa fofinha, fofinha, fofinha. Esse azulzinho eu achei que ornou muito bem com esse laranja. E eu nunca imaginava azul e laranja até o BTS apresentar pra mim. Eu realmente gostei bastante. Tem mais uma coisa que eu trouxe pra vocês, que foi a comparação entre os photocards, mostrando que eles parecem iguais, mas eles têm um ligeiro tom diferente. Eu acredito que não fosse pra ser assim. Ó, o cabelo do Nan dá pra gente perceber que um tá um pouquinho com contraste um pouquinho mais forte, o outro tá um pouquinho mais claro, inclusive no verso, não só na frente. É que eu não sei se deu pra pegar bem a imagem pra vocês verem, eu tentei, mas os dois álbuns são lacrados e os dois photocards vieram dentro dos álbuns e os dois têm contrastes diferentes entre si. Aí eu não sei se foram feitos em prensas diferentes, ou se foi porque foram impressos em momentos diferentes, impressoras diferentes,
mas a gente vê uma certa diferença sim. Eu acredito que dos outros membros tem uma diferença um pouquinho menor dos que vieram pra mim, mas todos estão com alguma diferença. Então, assim, realmente, gente, eu não sei se vocês já sabiam disso. Tem muita gente que fala que às vezes o zoom significa que um é falso, que o contraste significa que é falso. Infelizmente, não é tão simples assim a gente descobrir quando é verdadeiro ou falso. Por exemplo, photocards que são oficiais, que vieram em álbuns oficiais lacrados de uma loja que vende muitos itens oficiais de muitos grupos, acabou vindo assim. Então, é interessante falar para vocês sobre por quê. Os photocards, às vezes a gente fica um pouquinho confuso sobre o que a gente está recebendo. E não significa que eles são falsos. A gente tem muito mais para pesquisar para saber se eles são originais ou não. Não é só, porque não é só a cor que muda, não é só o foco que muda, o zoom que muda. A prensa pode trazer várias coisas diferentes. Mostrando também para vocês algumas inclusões que eu comprei do terceiro álbum, que eu comprei só do Nan, porque ele é o meu ulted e o que eu mais coleciono. Porém, foram as únicas coisas que eu comprei. E eu mostrei pra vocês que o meu tá com uma pequena avaria, que chegou assim também, na hora de eu tirar do saquinho, tava muito colado. E o photocard do Nan, que ele é lindo, maravilhoso, perfeito, veio avariado por causa de um item que veio no álbum também, que eu comprei. E vou mostrar pra vocês o que deixou esse photocard avariado. Não foi a pessoa que me enviou, não fui eu. Foi o item que vem dentro do álbum, que é um alfinete gigantesco. Ele veio prensando o photocard do Nanjum. Então acabou ficando com essas marquinhas realmente de pressão, que são press marks, mas não são press marks causadas pela prensa. São marcas de pressão causadas por outro item que veio dentro do álbum, que no caso foi esse aí, que eu também comprei. E ele é lindo, porém poderia não ter avariado o meu photocard, né? E é isso. Beijo, espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui, curte, compartilha, me deem a opinião de vocês.